Olha, vou conversar com o Dr. Paulo agora. O Dr. Paulo está na linha. Nós vamos falar, hoje é o dia, como eu te falei no começo do programa, da luta das pessoas com deficiência. E uma das coisas que mais chama a atenção da gente, normalmente, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas possuem problemas ósseos também, têm o acompanhamento do ortopedista. Dr. Paulo, querido, está na linha para conversar com a gente. Doutor, tudo bem? Boa tarde. Olá, Keila. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Doutor, obrigada por você disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Acho muito importante que a gente fale um pouco sobre isso. A gente sabe da luta das pessoas com deficiência no dia a dia. Mas quando nós falamos de deficiência, principalmente física, é preciso, como eu falei, um acompanhamento médico, né, doutor? Para que as pessoas não tenham problemas ainda maiores na coluna e tantos outros problemas que a gente sabe que existem, né? Exato, Keila. Bom, primeiro, obrigado por estar participando, né, desse tema tão importante. É sempre um prazer estar no seu programa. Então, Keila, realmente é fundamental essa atenção às pessoas com deficiência física. E é importante lembrar que existe uma série de tipos de deficiência. E o atendimento a essas pessoas, né, muda drasticamente a qualidade de vida dessas pessoas. Então, uma pessoa que tem uma deficiência óssea, que tem uma dificuldade para andar, uma deficiência nos membros inferiores, ou alguma deficiência nos membros superiores para escrever, ou seja, qualquer tipo de atenção, de atendimento, de tratamento que possa melhorar um pouco, muda realmente de uma maneira muito significativa, a ponto de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, como membros superiores, por exemplo, poder fazer algum tipo de atividade, de digitar de alguma maneira, ou seja, tornar realmente essa pessoa com uma deficiência muito mais ativa dentro de todo esse processo de reabilitação que é fundamental. E esse processo de reabilitação, Keila, ele envolve uma série de profissionais. Então, é todo um tratamento, uma atenção multidisciplinar, que envolve o médico, o fisiatra, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ou seja, uma série de profissionais envolvidos de acordo com cada grau de deficiência, né? Doutor, uma curiosidade. Algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem um problema muito sério na coluna, que acaba tendo uma dificuldade para andar, ela pode se tornar uma pessoa com deficiência se ela não tiver o acompanhamento adequado, doutora? Doutor? Pode sim, Keila, exatamente. Então, assim, existem pessoas que têm, por exemplo, estão acostumados a tratar pacientes com deformidades complexas associado a alguns graus de algum tipo de deficiência, seja de membro inferior ou de membro superior, e esse tipo de paciente tem que ser examinado, tem que ser realmente avaliado para tentar, de uma maneira global, não tratar especificamente aquele órgão que está com o problema, mas o paciente como um todo. O que pode ser feito para que ele tenha uma dificuldade para andar, que ele possa voltar a andar ou de uma maneira normal, ou usando algum tipo de aparelho, de órtese, de apoio, que isso é feito sob medida. Então, tem várias ações que realmente podem interferir e melhorar, né, o potencial de marcha. Também tem paciente que, por exemplo, tem uma deformidade tão grande na coluna que a pessoa fica muito inclinada e tem que usar as mãos para poder apoiar, para poder não cair, por exemplo, porque está tão inclinada. A partir do momento que corrige a coluna, só um exemplo prático, corrige a deformidade, os braços que usava antes para apoiar na cama, na cadeira, para não cair, a coluna fica ereta e os braços ficam livres para poder trabalhar e serem utilizados, né? Então, esse é um exemplo bem prático de como que algum tipo de reabilitação, de tratamento, assim, muda drasticamente a qualidade de vida. Doutor, o que é osteopenia?
Então, a osteopenia é uma diminuição da densidade óssea, né, de um determinado indivíduo. Então, é quando a resistência óssea está diminuída. Um grau mais avançado é a osteoporose. Então, a osteopenia é um grau intermediário, em que a pessoa está com o osso normal e vai tendo essa diminuição. Alguns pacientes, Keila, com algum grau de deficiência, por conta da diminuição da atividade da vida diária, ou porque não estão conseguindo andar e tem uma limitação importante, elas acabam desenvolvendo, né, secundariamente, a osteopenia, como uma consequência de uma diminuição do uso. Né? E aí também, ou seja, essa reabilitação, ela acaba também impedindo ou ajudando no tratamento eventual de uma osteopenia que pode estar associado, né? Agora, então, é muito importante. Doutor, uma pessoa, por exemplo, que ela tem que ela já está numa cadeira de roda, certo, que ela já não tem a mobilidade, não consegue se locomover, que ela já precisa da cadeira de rodas. Mesmo assim, ela tem que ter um acompanhamento, a situação pode se agravar ainda mais, de que maneira? Sim, pode, e é fundamental que tenha um determinado acompanhamento. Mesmo porque o posicionamento, Keila, na cadeira de rodas, ela exige uma avaliação e uma orientação de um profissional específico que faz o que a gente chama de uma adequação postural, para que o paciente não fique numa posição que é desconfortável e favoreça formar, por exemplo, feridas, escaras. Então, existe toda uma tecnologia. Hoje tem um sistema digitais de poder ver aonde tem as maiores pressões na pele com o paciente sentado e modelar isso personalizado para cada indivíduo. Para não machucar mesmo, né, doutor? Exatamente, para não Porque machucar. A pessoa ela não tem a sensibilidade, né? Ela pode se machucar sem perceber, né, doutor? Sem perceber, porque na grande maioria dos casos, não tendo a sensibilidade, fica numa posição errada, com uma pressão muito grande na pele, e ali acaba abrindo uma ferida que depois fica difícil a cicatrização. E essa adequação, Keila, ela é fundamental, ou seja, por isso que isso tem que ser revisto periodicamente, né? Para poder ver se está de acordo, se não está provocando nenhuma alteração cutânea e otimizar todo esse posicionamento, né, desse paciente. Doutor, uma outra coisa que eu quero te perguntar, porque a gente percebe às vezes, nós temos mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, e uma grande parte são pessoas com paralisia. E a gente percebe às vezes, até na cadeira de rodas, algumas pessoas que têm as pernas se desenvolvendo normalmente e outras que parece que atrofiam. Atrofia é quando eu não faço algum tipo de exercício, quando eu não tenho acompanhamento, é isso? Então, aí, Keila, existe uma diversidade muito grande. É como você falou, a gente tem no nosso país, segundo o IBGE, 17 milhões, em torno de 17 milhões de pessoas, de indivíduos com algum grau de deficiência. E se a gente for ver, em termos gerais da nossa população, isso é quase 10%. É 8,4% de toda a nossa população. É verdade. Então, é muito considerável. Realmente merece todo um apoio para que essas pessoas não tenham complicações maiores ainda. E esse tipo de controle, depende muito do tipo de problema que gerou a deficiência. Então, por exemplo, existem alguns defeitos, Keila, que são de formação. Congênito. Então, a pessoa já nasce com uma alteração, ou uma perna mais atrofiada, ou algum tipo de ausência de algum tipo de osso congênito, ou seja, que faz com que aquele membro inferior fique menos desenvolvido. Existem, por outro lado, alguns pacientes em que eles foram desenvolvidos normalmente por conta de alguma evolução de alguma outra doença adquirida durante o processo da vida e que nesse processo perdeu os movimentos e aí, por desuso, vai tendo toda uma atrofia. E aí que tanto o posicionamento quanto uma orientação no sentido de fisioterapias, de mobilidade, para tentar minimizar todo esse potencial de atrofia muscular, né? Então, isso é muito importante.
Eu acho que a orientação mesmo que a gente tem que dar, principalmente, é essa necessidade, né, doutor, do acompanhamento para a qualidade de vida, né? Isso. E essa atenção, ela, como eu disse, tem que ser feita por múltiplos profissionais, o médico, o fisiatra, o fisioterapeuta, e é importante salientar que esses pacientes que já tenham algum grau de deficiência, mesmo que nessas avaliações não se reconstitua uma atividade, ou seja, que retire, que o paciente deixe de ter essa deficiência, mas que ele tenha um grau ainda de deficiência. Mas qualquer grau de melhoria, isso é muito para o paciente, significa, assim, é um ganho. Qualidade de vida, né, doutor? É um ganho muito grande, de qualidade de vida, tanto para o paciente, né, e para aqueles casos de deficiência que têm a necessidade de ter um cuidador, então muda a qualidade de vida e facilita tanto para o paciente quanto para aqueles que têm um cuidador também. Quer dizer, então, essa orientação, esse acompanhamento, ele é fundamental. Doutor, adorei nossa conversa. Muito bom ter você aqui. Tava com saudade, viu, doutor? Venha logo aqui ao estúdio. Tá bom, obrigado. Eu também. Vou deixar os contatos do Dr. Paulo para você. No site você tem muitos artigos informativos também para você entender melhor, não só um pouco da nossa conversa, mas muitos outros problemas também ortopédicos. Vale a pena você acompanhar, tá bom? E ósseos também. drpaulocavalli.com.br. No Instagram você também acompanha Dr. Paulo, Dr. Paulo Cavalli. Obrigada, doutor. De nada, Keila. Tudo de bom. Para você também.